4h53 no horário de Brasília. Muito boa tarde, sexta-feira, 13 de agosto. Entre as cargas roubadas ou contrabandeadas mais valiosas no Brasil estão os defensivos agrícolas. O contrabando de mercadorias, dentre elas os agroquímicos, representa para a indústria e para a arrecadação nacional perdas de aproximadamente 20 bilhões de reais por ano. Nós conversamos com o deputado Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, que tem um projeto para combater o delito. E esse projeto está emperrado no Congresso. Ele pede que o crime seja considerado hediondo, mas aceita até negociações. O crime hediondo é aquele que não cabe ou para o qual não cabe fiança ao infrator detido. Suspensa por 2 anos por causa da pandemia, a tradicional AgriShow, considerada a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, será realizada no ano que vem em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O presidente da feira disse ao Canal do Boi que a edição 2022 terá a maior oferta de produtos e serviços com novas tecnologias de produção. Na agenda de eventos, destaque para a sequência da Semana de Genética Katayama. Hoje à noite, aqui no Canal do Boi, venda de sêmen dos principais touros da Katayama Pecuária, que estão em coleta em centrais de genética. Aí você tem exemplos de reprodutores Katayama, cujo material genético será vendido hoje à noite aqui no Canal do Boi, a partir das 7 da noite no horário de Brasília. A realização é da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Assista também ao vivo ao Mais Pecuária pelo Facebook do Canal do Boi ou pelo portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o www.sba1.com. Nós começamos esta edição com os destaques do Genética BR, programa de comercialização de sêmen bovino. Vamos saber do leiloeiro Gabriel Borges qual é o touro desta sexta-feira. Olá, amigos! Nesta sexta-feira, encerrando a semana com chave de ouro, vamos colocar o touro do dia na tela? Pode colocar para mim, Remanso Arjum, lote número 3. Mas olha, lembrando, é um filho do backup, é isso mesmo, né? Você estava me chamando a atenção, mas olha, é um filho do grande backup com a Ravelina, é urgente do IZ, uma vaca excepcional, uma neta materna aqui do grande Onassis da Colonial, a Ravelina, e ele que é um touro, é um top 4% com MGT de 21,78, é o Remanso Arjum, filho do grande backup, e se a gente subir no backup, nós vamos desembocar invariavelmente lá no grande Carva de Importado. E é um touro de R$20 a dose, mas lembrando que nessa ação Touro do Dia, para privilegiar a semana, encerrar a semana nessa sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, meu amigo. Mas olha, tá aí a grande oportunidade para você de comprar as doses desse touro, que normalmente é 20, mas hoje na ação Touro do Dia ele está saindo por apenas R$12. 12 para você investir, 12 para você exorcizar essa sexta-feira 13. Meu amigo, bom final de semana para você, que Deus os acompanhe e a ação Touro do Dia traz Remanso Arjum a R$12 hoje. Um grande abraço. Produtores paulistas de banana recebem orientação da Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo para prevenir pragas da cultura. Reportagem de Gustavo D'Angelo. Uma equipe da Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo está fazendo levantamentos em propriedades rurais de diversas regiões do estado, com o objetivo de garantir e manter o status de área livre da raça 4 tropical, da fusariose da bananeira no Brasil e do moco da bananeira no estado. Produtores rurais estão recebendo orientações sobre os riscos da entrada dessas pragas que podem comprometer o cultivo da fruta no país.
São Paulo é o maior produtor de banana do Brasil, com 1 milhão de toneladas por ano, cultivadas em 50 mil hectares, sendo 76,4% na região do Vale do Ribeira. Em julho, os servidores já fizeram o levantamento dessas pragas nesta região e o trabalho agora vai continuar em outras áreas. A ação é realizada em parceria com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária e dos Escritórios de Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura. De Araçatuba, São Paulo. Amplie o retorno do seu investimento, aproveitando os resíduos orgânicos produzidos pelo gado. Transforme o seu esterco em adubo orgânico e distribua com a Leque da Casale, a melhor espalhadora de esterco sólido do mercado. Trabalhando desde 1990 com a Leque, a Casale colocou todo o seu know-how e o que melhor observou no mundo em sua nova versão, lançada em 2014. Uma de suas grandes inovações é a utilização do aço galvanizado a fogo de alto grau de proteção contra a corrosão. Alta performance, baixo custo operacional e grande vida útil. A Leque distribui em uma faixa de até 12 metros, controlando a quantidade distribuída por hectare através da regulagem da velocidade da esteira e da abertura da comporta. A Leque foi projetada para durar sob severas condições de trabalho. Possui esteira transportadora com correntes calibradas super reforçadas, motor redutor hidráulico de alta qualidade e 2 potentes helicoides também em aço galvanizado a fogo. Toda essa estrutura é importante para suportar pequenos resíduos como pedras e pedaços de pau que vêm comumente misturado ao esterco. Além disso, possui um robusto chassi com um exclusivo cabeçalho com feixe de molas que reduz o impacto no trator e na caçamba. A Leque trabalha também com a distribuição de resíduos de cama de frango, compost barn e compostos orgânicos minerais. A Leque tem como opcionais o rodado Tandem, o kit suplemento de carga para transporte de silagem. A Leque é sem dúvida a melhor solução para a distribuição de resíduos orgânicos para aumentar a sustentabilidade e os ganhos de sua fazenda. Tenha você também uma Leque e produza mais com a Casale. A seca histórica já provoca racionamento de água em 53 cidades brasileiras e prejudica lavouras e limita o crescimento do valor bruto da produção agropecuária. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, os detalhes com Walter Pulga Júnior. Muito boa tarde, Pulga. Boa tarde a vocês, Aidan. Boa tarde a todos que acompanham o Mais Pecuária. De fato, é uma seca histórica. Ela já atinge, como você bem disse, 53 cidades do sul, do sudeste e do centro-oeste. Essas cidades já racionam o uso de água. Veja, essa seca histórica, desde o início do ano, faz com que esses municípios impeçam a população de ter consumo normal de água. Tudo isso porque as bacias do Rio Grande, Rio Paraná, Paranapanema e Paraguai, que banham, passam por São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, até mesmo no Mato Grosso do Sul, estão sob efeito dessa estiagem que é muito severa. No Paraná, por exemplo, além da capital Curitiba, outras 28 cidades da região metropolitana de Curitiba estão com rodízio de água, ou seja, a população tem 36 horas com água e 36 horas sem água. Bom, não é a única região, não. Nós temos também em outras regiões do Paraná onde há muita preocupação. Se isso ocorre nas cidades, imagine o que deve ocorrer no campo. Em São Paulo, por exemplo, na cidade de Itu, os 170 mil moradores recebem água em dias alternados. Um dia tem água, no outro dia não tem água. E mais, há outras preocupações na região de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, viu? Uma das represas de Santa Fé do Sul secou e a outra opera com metade da capacidade. Veja, isso vai atingindo diferentes regiões do país. No Mato Grosso do Sul, Coxim e Corumbá, também enfrentam problemas, ou seja, até no Pantanal sul-mato-grossense, nós temos dificuldade. A empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, a Sanesul, informou que há risco de intermitência de fornecimento operados pela companhia. Aliás,
Há muita preocupação também na região de Várzea Grande, vizinha aí a Cuiabá, lá no Mato Grosso também, abriu licitação para contratar até caminhões-pipas. Ou seja, nós temos diferentes regiões do Brasil com dificuldades. E isso vai impedindo mesmo que haja um aumento mais acentuado no nosso valor bruto da produção agropecuária. Veja, embora haja uma redução já com as culturas de milho, café e feijão, em decorrência de problemas climáticos que prejudicaram as colheitas, e aí nós temos crise hídrica mais a geada, o Ministério da Agricultura ainda mantém a expectativa de que nós tenhamos aí um valor bruto da produção em 1,1 trilhão de reais. Isso graças aí ao ajuste para cima nas projeções de soja e também de carne bovina e carne de frango. Agora veja, já há retrações na produção de algodão. A estimativa é de que o faturamento, o valor bruto da produção de algodão caia 1,3%. O café deve ter um valor bruto de produção 14,5% menor. Banana vai perder quase 7%. Mandioca perde 4%, feijão tem uma queda no valor bruto de produção de mais de 12%, tomate quase 25% de redução no valor de produção e até o cacau vai perder também 3,1% de redução. Agora, o que salva, né, o valor bruto da produção é a pecuária. Né? No segmento liderado por bovinos, o valor bruto da produção vai se aproximar aí de 156 bilhões de reais, 7,3% acima de 2020. Então, 2021 para a bovinocultura, no que diz respeito ao valor bruto de produção, tem um crescimento. Para o frango, a previsão também é de alta de 7,5% no valor bruto de produção. Veja, com frango, quase 99 bilhões de reais é a previsão do Ministério. Agora, há queda para suínos, suíno deve ter um valor bruto de produção em queda. Nós também temos queda para o leite de mais de 1% e queda para a produção de ovos, né, do valor bruto da produção de ovos de 7,5%. Isso, como se vê, já limita, né, o crescimento do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Essa crise hídrica e depois dessas últimas geadas trouxeram já revisão na expectativa de alguns produtos. No caso do milho, nós ainda teremos um crescimento também, Zaidan, mas o caso do milho é uma outra situação. Se esperava um crescimento do valor bruto de quase 20%. Esse crescimento vai ocorrer? Vai, mas pouco acima de 15%, segundo o Ministério da Agricultura. Ou seja, olhando para valores, a estiagem e as geadas prejudicaram ou, no mínimo, limitaram o aumento do valor bruto da produção brasileira. Agora, eu gostaria de dar uma notícia positiva, viu, Zaidan, aproveitando essa minha participação. A Ambev, aquela empresa que controla a fabricação de refrigerantes e de cervejas, né, investiu numa startup que vai produzir embalagens feitas com rejeitos agrícolas. É uma boa notícia, né? A Ambev investiu na GrowPack, de olho na tecnologia para a fabricação de embalagens a partir de rejeitos agrícolas, especialmente, veja, palha de milho. A movimentação faz parte da estratégia da empresa de alcançar aí a sustentabilidade até 2025, né? Ela quer ter embalagens retornáveis ou feitas com conteúdo reciclado, né? A companhia não divulgou o valor do aporte, só disse que já investiu 12 milhões de reais em projetos nos últimos anos. Agora, um projeto piloto de novas embalagens fabricadas com biomaterial será lançado em São Paulo daqui a pouco. A ideia é validar essa embalagem feita com rejeitos agrícolas aos consumidores, né? Quer dizer, validar, ver se os consumidores aceitam, né? E a produção deve entrar em escala já no próximo ano, 2022. A ideia dessa GrowPack, veja que curioso, é que as embalagens têm um ciclo de vida completamente sustentável e mais, vai usar rejeitos agrícolas e a fabricação é feita 100% de forma mecânica. Resumindo, sem uso de produtos químicos, sem uso de efluentes. O descarte acontece de maneira compostável e reciclado na cadeia de papel. Ou seja, resumindo, a produção dessa embalagem com biomaterial vai consumir 80% menos água, reduz essa embalagem 50% das emissões de gás carbônico e economiza 25% de energia elétrica em comparação com o papel cartão. Portanto, é um investimento aí na sustentabilidade que a Ambev faz numa startup, a GrowPack, que tem a ideia de aproveitar rejeitos agrícolas para fazer embalagens. É uma boa notícia, não, Zaidan? É com você. É isso aí. Obrigado, Pulga. Pulga ao vivo da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo.
Agora, agenda de eventos, 5 horas e 8 minutos no horário de Brasília. O canal do Boi transmite segunda-feira às 8 da noite o 10º leilão central Cenepol para os amigos. Oferta de matrizes e touros Cenepol com realização da Central Leilões de Araçatuba, São Paulo. As informações de Viviane Santos. Olá a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. Vamos falar agora do 10º leilão Central Cenepol para os amigos. Está marcado aí para o dia 16, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Ao meu lado está Vanderlei Zucoloto, que é da Central Cenepol, e vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, porque os preparativos estão a todo vapor, não é verdade, Vanderlei? Com bastante prazer que nós vamos fazer agora o nosso 10º leilão, né? 10º leilão da Central Cenepol para os amigos, dia 16. Estamos colocando 60 touros, Viviane, 60 touros selecionados dos melhores criatórios. Estão fazendo parte 7 criatórios da Central Cenepol. São animais preparados, selecionados a campo, selecionados com todo o carinho pelo Aloysio e por mim, certo? Que passamos onde nós conhecemos as doadoras, onde nós produzimos esses bezerros. Esse daí é fruto de acasalamento do nosso trabalho. E nós estamos colocando 60 desses animais que estão com frete free, negociados em 36 parcelas, que eles vão para o lance do martelo pela Central Leilões, e isso vai acontecer agora na segunda-feira, dia 16. E a gente pode esperar realmente, então, muita qualidade, não é verdade, Vanderlei? Olha, a qualidade, ela está, como você está vendo aí na tela, né? A qualidade está de primeira, animais selecionados, animais adaptados, e são os animais que o Brasil está precisando para produzir o bezerro de qualidade, o bezerro de carne, o bezerro que vai dar um melhor rendimento. Então aí, ó, esse é o padrão dos animais que nós estamos colocando. Vai ser um prazer, o nosso índice de recompra é muito grande dentro da Central Leilões, Central Cenepol, né? Desses eventos que nós fazemos com a Central Leilões. Nós já estamos no 10º e estamos muito contentes e estamos com bastante esperança de ser mais um grande sucesso esse nosso 10º leilão. É isso mesmo. E só lembrando que quem quiser fazer o cadastro, que ainda não tem o cadastro, já pode fazer o cadastro com a gente para aproveitar realmente esse evento que está marcado para segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. E você pode entrar em contato conosco pelos telefones 18 3622 4999 ou 18 99637 2999 para falar via WhatsApp. Lembrando também que pelo nosso portal centralleilões.com.br você consegue baixar o catálogo e lá tem todas as informações dos animais, vídeos para você já ir conferindo. Então fica esse convite, né, Vanderlei? Fica esse convite para dia 16, segunda-feira, a partir das 20 horas, pela Central Leilões, esse nosso 10º leilão de touros da Central Cenepol. É isso mesmo, muito obrigada. Segunda-feira, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Eu volto com a programação do canal do Boi. Obrigado, Viviane. Intervalo comercial, na sequência vamos falar de preço de fertilizante. 5 horas e 14 minutos no horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Campo Grande, onde, em função do fuso horário, são 4 horas e 14 minutos. Neste momento, tarde ensolarada, sem nenhuma previsão de chuva. A temperatura começa a cair, ela que já esteve em 31 graus, a máxima na tarde desta sexta-feira. No comentário de hoje, o jornalista Antônio Resch, que está em São Paulo, fala dos preços dos fertilizantes que estão em alta. O potássio, só para dar um exemplo, potássio, o K do NPK, de junho para agosto subiu 35%. Os fosfatados também estão em alta por causa da demanda aquecida. O agro brasileiro importa quase tudo que consome em termos de fertilizantes e paga, portanto, em dólares. Muito boa tarde, Resch. Olá, Jorge, muito boa tarde. É isso aí que você está falando. Agora, eu que tenho mania, vou falar das condições do clima aqui em São Paulo. Acabei de olhar,
só para falar para você. Temperatura agora 14, sensação térmica aquela 13, garoa na capital do estado de São Paulo e o que está incomodando, a umidade está em 88%, está úmido para mais de metro aqui, viu? Isso aqui dá uma sensação, acho que isso tem a ver com a sensação térmica, eu tenho que perguntar para a Renata. Bom, fertilizantes. É só um alerta, porque o produtor já deve ter comprado tudo que vai usar. Mas o fato, aí para a safra de verão, o fato é que os custos da próxima safra vão ser mais altos. E os fertilizantes estão aparecendo como um componente mais importante, um dos mais importantes dessa alta. Para você ter uma ideia, o K, né, o potássio, subiu de um mês para o outro 35%. A tonelada passou de $580 para $700. No Brasil, que compra tudo que consome quase, e com esse dólar, que cada um que fala uma bobagem lá em Brasília, o dólar sobe para 5 e não sei o quê e tal, isso é custo. Isso vai sobrar para quem usa fertilizante e tem que pagar em dólar. E não é só isso, tem outros motivos aqui. Os fosfatados também estão com uma forte demanda. O Brasil também importa. Em uma semana eles subiram 2,6%. Tudo bem, muito menos que 35%, mas subiu mais, 2,6%. E, para terminar, a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido estão fazendo sanções contra a Bielorrússia. A Bielorrússia é o maior produtor de fosfatados. Então, isso também cria uma certa tensão no mercado e já temos essa pandemia marítima aí que a gente já tem falado, vocês têm falado aí, esse problema de navio, de contêiner, etc. Com mais esse elemento, sanções para o segundo maior produtor, mais um dado para quem precisa ficar sem dormir. Bom, é isso. Clima, fosfatados, nitrogenados e potássio, todos em alta. Então, vamos aí fazer as contas para não quebrar a cara na hora dos custos da safra de verão. Bom fim de semana, até segunda-feira. Um abraço para você. Um abraço, Reste, obrigado, até segunda. Suspensa por 2 anos, em função da pandemia, a tradicional AgriShow, considerada a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, volta a ser realizada no ano que vem, em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. O presidente da feira, Francisco Maturro, disse a Walter Puga Júnior que a edição 2022 vai aumentar a oferta de produtos e serviços tecnológicos e também o volume de negócios. Veja a entrevista. E a AgriShow volta a ocorrer em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no ano que vem, em 2022. Eu tenho aqui comigo o presidente da feira, Francisco Maturro, que explica essa decisão de retomar a atividade depois de 2 anos suspensa por conta da pandemia. Presidente, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar. A feira volta nos mesmos padrões que nós tínhamos 3 anos atrás? Ela volta nos mesmos padrões e com muito mais modernidade, porque o digital e o virtual evoluiu muito nesse período de pandemia, porque muita coisa a gente aprendeu a fazer, aceleramos o processo de digitalização durante esses 2 anos, que na verdade serão 3 anos, né? Que a última edição foi em 19, nós vamos fazer a próxima em 22. São 3 anos vazios com 2 feiras que nós não pudemos realizar. Então o digital evoluiu muito, e nós teremos muitas novidades no campo digital também, para as máquinas, para a comunicação e até uma parte do evento híbrido, que poderá ser visto virtualmente de alguns pontos do país. Então, eu estou muito bem, estou muito tranquilo, porque os expositores têm feito uma adesão em número bastante significativo. Todos os créditos do que havia sido pago para a edição de 2020 estão considerados, sem nenhuma correção de preço, então os expositores deverão estar presentes.
Isso é bom para todos, é bom para a tecnologia, é bom para o nosso campo, é bom para a evolução das nossas máquinas. Nós tivemos na última feira, lá atrás, né, antes de 2020, nós tivemos aí uma movimentação de 2 bilhões e 900 milhões de reais em negócios. Né? A expectativa agora é de que seja maior do que foi em 2019? Eu acho que sim, porque o momento do agro está muito bom, o câmbio está lá em cima, isso acaba favorecendo o mercado de commodities como um todo, açúcar, soja, milho, tudo mudou de patamar durante a pandemia pelo aumento da demanda por alimentos no mundo. Não foi só no Brasil, no mundo. Mesmo no Brasil, houve um aumento significativo de demanda. Então, o faturamento será maior, com certeza, do que foi em 2019. Bom, você acaba de ouvir o presidente da AgriShow, que volta agora em 2022, em abril. Lembrando, previsão para ocorrer entre os dias 25 e 29 de abril em Ribeirão Preto. Depois de 2 edições suspensas, voltamos agora com a AgriShow em Ribeirão Preto. Agradeço a entrevista de Francisco Maturro, presidente da AgriShow, Walter Pulga Júnior de São Paulo. É muito importante essa informação, porque vem de uma das principais, considerada até a principal feira de tecnologia agrícola da América, né, América do Sul. E a gente espera que seja uma tendência boa de que grandes feiras que ficaram interrompidas durante esses 2 últimos anos possam voltar com tudo em 2022. Nós lembramos que já há eventos com a participação de público anunciados. Eu cito como exemplo a Expo Inter, que será em setembro, né, de 4 a 12 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é outra grande feira também, que vai voltar, depois da interrupção na pandemia, com a presença de público, mas um público limitado em função ainda das orientações das autoridades de saúde. De qualquer forma, é muito bom, muito boa a volta de grandes feiras como a Expo Inter e também a AgriShow em Ribeirão Preto. Os ministros das Comunicações, Fábio Faria e Tereza Cristina, da Agricultura, inauguraram ontem a segunda antena 5G no interior do país. O lançamento de mais tecnologia para o setor rural foi na sede da Embrapa Soja em Londrina. Reportagem de Mauro Andrade. Londrina foi escolhida pelo Ministério das Comunicações para receber uma antena 5G que servirá de teste para o projeto piloto de conexão no meio rural. A cidade foi escolhida por já abrigar o primeiro polo tecnológico no agronegócio brasileiro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, que fez o lançamento do projeto piloto na Embrapa Soja, afirmou que em 60 dias será possível publicar o edital para o leilão 5G e que já no próximo ano a tecnologia estará disponível no mercado brasileiro. Como é que está o andamento da implantação dessa tecnologia no meio rural? Então, a gente está agora aguardando, semana que vem o TCU vai votar no dia 18, quarta-feira que vem, análise do edital, o TCU aprovando, volta para a Anatel, a Anatel publica e nós teremos aí o leilão nos próximos 60 dias. Aí a gente começa a implantação no dia seguinte. Hoje é um piloto, né? Estamos trazendo aqui o 5G, a fazenda da Embrapa aqui, para que a gente possa conhecer as aplicações e como será o 5G funcionando. Mas até julho do ano que vem já teremos 5G em todas as capitais e provavelmente, eu tenho certeza, que o agronegócio vai ser o primeiro que eles vão, né, fazer a implementação devido ao potencial. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aposta na tecnologia 5G como uma ferramenta que vai revolucionar o agronegócio brasileiro. Eu tenho uma satisfação enorme de poder ter essa parceria com o ministro Fábio Faria, a sua sensibilidade para trazer essa inovação que será importantíssima para o agro brasileiro, que já é o agro de ponta. A grande maioria do agro hoje trabalha já na vanguarda da tecnologia, mas isso vai revolucionar o agro brasileiro. A gente viu aqui uma pequena amostra, nós vimos lá em Rondonópolis uma colheitadeira ser consertada
da sua fábrica lá no Rio Grande do Sul, e o mecânico falando para aquele mecânico lá em Rondônia, aperta essa porta para a direita, para a esquerda, agora põe o óleo lubrificante aqui. Enfim, isso é a revolução que nós teremos, principalmente no Brasil, que é um país continental. Então nós vamos poder democratizar, né, tecnologia, inovação a todos os estados brasileiros. O diretor-geral da Embrapa Soja, Dr. Alexandre Nepomuceno, acredita que a tecnologia 5G irá imprimir maior eficiência tecnológica no campo. Alexandre, o que significa a instalação dessa antena com tecnologia 5G? É ajudar a trazer o futuro para o agronegócio brasileiro, né? A Embrapa já tem aí um know-how de 48 anos, a Embrapa Soja 46 anos, né? Com tecnologias sustentáveis, né? Com tecnologias que cada vez ajudam mais o produtor no seu poder de decisão. E a conectividade no campo é estratégico para o nosso país para aumentar a eficiência dessa decisão a hora de aplicar um produto, a hora de fazer uma irrigação. E o que a Embrapa Soja está fazendo hoje, em parceria com o Ministério da Agricultura e junto com a ministra Cristina, o Ministério das Comunicações, com o ministro Fábio Faria, aí, é abrir as suas portas e trazer esse know-how do agro para que empresas, startups, empresas que estejam desenvolvendo sistemas utilizem então essa antena 5G que está sendo instalada aqui, a primeira da região sul, né? A primeira que vai ter esse piloto para que justamente essas empresas possam vir aqui e em parcerias com a Embrapa desenvolvam os seus algoritmos, seus equipamentos, sistemas para quando o 5G ano que vem, provavelmente ano que vem estará disponível em todo o Brasil, você já tem essas coisas disponíveis para o nosso produtor adotar da forma mais rápida possível e com isso, né, aumentar a sua eficiência, seus ganhos, né, garantir, usar isso para mostrar a sustentabilidade da agricultura brasileira, que isso é uma coisa que daqui para frente a gente vai estar toda hora mostrando. Ok, Alexandre, vamos aguardar o futuro que já chegou. É isso mesmo. Então, o agro brasileiro cada vez mais inovador, mais tecnológico, adotando tecnologias para poder concorrer com um mundo que já muitos países já têm essa tecnologia. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Muito bom. 5 horas e 27 minutos, começa na segunda-feira que vem, junto com a Expo Genética, o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas, que começa amanhã, dia 14, em Uberaba, nós teremos a Semana Top de Vendas Semex na programação do Canal do Boi. Oferta de sêmen de zebuínos com condições especiais. Nós vamos conversar com o gerente de produtos de reprodutores corte zebu da Semex, o André de Souza e Silva, que está neste momento em Pouso Alegre, já se preparando para desembarcar logo na capital mundial do zebu. Muito boa tarde, André, prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Ontem nós já tivemos uma prévia dessa Semana Top de Vendas, né? Boa tarde, Zaidan, é um prazer novamente estar podendo participar com você. E isso, ontem tivemos aí uma prévia, né? Nós tivemos um evento no Agro Canal, onde a Semex disponibilizou alguns reprodutores da sua bateria em condições muito atrativas, até 35% de desconto, nessa semana que antecede a Expo Genética e agora entrando mesmo na programação da Expo Genética a partir de segunda-feira, um momento único para a pecuária, um momento tão aguardado por todos os selecionadores, os pecuaristas, onde a gente vai ter na segunda-feira às 9 horas da manhã a divulgação dos sumários dos programas de melhoramento, vai haver um encontro e a publicação simultânea e nós trouxemos uma ação comercial no decorrer dessa semana da Expo Genética, muito convidativa para o pecuarista. Vamos mostrar alguns touros que você separou aqui para o Mais Pecuária. Queria que você comentasse as características de cada reprodutor. Podemos colocar já o primeiro touro escolhido pelo André. Perfeito, Zedan. A gente está vendo na tela aí o Gopal R3, né? Um touro muito consistente da nossa bateria, bem consolidado, um touro já com inúmeras progênies,
é muito utilizado para a produção de reprodutores, é um touro formador, né, de reprodutores. Ele é um filho do campeão da Mundo Novo, em vaca 7308, junção aí de duas grandes linhagens, né, a produtividade do Nelore Lengruber com a habilidade materna dos descendentes do Quark. Então, aí um reprodutor voltado para a produção de matrizes, um touro de alta habilidade materna, com mais de 5 quilos de leite. Então, um touro focado na produção de matrizes para reposição. Nós vivemos aí um momento, né, Zaidan, de retenção de matrizes, a busca de fêmeas, valorização do bezerro, e o Gopal é um touro indicado para esse tipo de segmento, para esse nicho de produção. Zaidan, eu queria chamar agora mais um lote, e vamos intercalar com as raças taurinas, por favor. Eu queria pedir autorização para o canal para chamar o lote 6, que aí a gente já comenta também um touro Aberdeen Angus da nossa bateria. Na tela já um vagão, né, o Vortex, é um dos carros-chefes hoje da nossa bateria, um touro muito interessante, que também está alinhado nesse perfil de produção de matrizes. Hoje a gente também vê, acompanhando o mercado, uma retenção das fêmeas meio-sangue, seja para tirar uma cria ou até mesmo 2, 3 crias dentro das propriedades. O Vortex, ele é um touro americano, né, importado pela Cemex, homozigoto para preto, um touro para sistemas mais desafiadores. A gente vê aí alguns sistemas mais extensivos, o Vortex entra muito bem. É um touro que já tem informações dentro do nosso Fertility First, o programa conduzido pela USP de Pirassununga. E esse é um touro de 76 libras para peso a desmama. Quando a gente fala em libras, aí, se nós convertermos isso para quilos, nós estamos falando aí de um potencial genético de agregar mais de 35 quilos a desmama. Ao ano, são 145 libras a mais de peso ao ano, né? Sem dizer as suas características para a AOL, como ele é top 3%. Sabemos que a AOL é uma característica ligada diretamente à rentabilidade da pecuária de corte. A cada 2 centímetros quadrados de AOL, ocorre um ganho de 1% a mais de rendimento na carcaça. Esse é um touro top 3% para a AOL. Canoal, eu gostaria que chamasse agora, por favor, o lote 5, né? Sertanejo Terra Brava, também um touro bem consistente da nossa bateria, uma máquina, né? O lote 5, que ontem fez grande sucesso na ação de vendas pelo Agrocanal. O sertanejo, ele é um filho do 1070, em vaca 7308, desculpa, 7308 não, em vaca campeão da Mundo Novo, e traz no seu pedigree a grande matriarca Diaconia Col. Um touro já provadíssimo, com inúmeros filhos, e toda essa musculatura que a gente pode observar na carcaça do sertanejo, a gente vê essa musculatura também na sua progênie. Além disso, ele é um touro forte para a produção de matrizes longevas e de excelente habilidade materna. Zaidan, queria já chamar mais um lote de Aberdeen Angus, por favor, canal. É o lote 16. Você vê, né, Zaidan, que entre as raças taurinas e zebuínas, a Angus e Nelore, sai qualidade, entra qualidade. E aqui na tela agora é o Montana Enterprise. Ele é um touro chancelado Fertility First, então um touro que realmente o pecuarista que usar a genética do Enterprise vai ter resultado de prenhez a mais nos seus programas de ATF. Esse é um touro muito forte para desempenho, ele é top 4% para desmama, 4% para peso ao ano. Tá? São 82 libras a mais a desmama, 144 libras a mais ao ano. E ele tem um valor desmama top 5%. Então esse é um touro realmente para produção de bezerros pesados, que vai agregar dentro da atividade pecuária
para quem trabalha com vendas de bezerros. Canal, aproveitando agora, eu gostaria de chamar o lote 20, por favor. O Reinhard Rock é um dos grandes destaques da safra H da genética aditiva, né? Um filho do Ren embaixador em vaca Ricket, e um touro muito consistente, um touro jovem. Ele está fechando 3 anos de idade e já se provou também em programas de ATF. Touro com uma régua de DEPS muito interessante, top 01 para desempenho à desmama e ao sobreano, uma excelente habilidade materna, voltado também para a produção de matrizes, boa precocidade sexual e características de carcaça. Esse indivíduo ele traz um pacote tecnológico que é todo o trabalho de melhoramento genético que a genética aditiva já faz há décadas. O pecuarista tem acesso a toda essa tecnologia utilizando um indivíduo como o Reinhard Rock. E canal, por favor, mais um touro Aberdeen Angus, o lote 17. E na tela, Zaidão, um exemplar que representa muito a nossa filosofia de seleção dentro da bateria Angus, que são animais completos, que são destinados à melhoria também da questão da carne, né? O VAR Discovery é um touro também provado em ATF e ele é muito utilizado em programas de carne gourmet. Ele é um touro de alto AOL e alto marmoreio. Então, um touro muito interessante e já nos Estados Unidos, a sua mãe foi responsável por mais de 6 milhões de dólares em faturamento. Então, é um touro realmente muito consistente, traz uma carga genética muito forte. E, Zaidan, para finalizar a apresentação de alguns touros, eu queria trazer, por favor, o lote 31, canal. Um touro que vem da seleção do Nelore Digênio, o quartzo da Digênio, um touro lindo, né? Tem uma carcaça exuberante, uma beleza racial expressiva, um filho do Logan da Digênio, em vaca efeito, fechado no trabalho de melhoramento genético do Nelore Digênio. O quartzo também é um touro jovem, está fechando 3 anos, teve um excelente desempenho no Penat no ano passado, ele participou da prova do Penat e teve um excelente desempenho em ganho de peso. Tem uma prova muito interessante, ele é DECA 1 para todas as características de peso, tem boa habilidade materna, ele é DECA 1 para todas as características reprodutivas. Então, um touro realmente aí focado também no ciclo completo, vai deixar boas matrizes e vai ter machos de excelente desempenho. Seja para aquele pecuarista que vende toda a bezerrada ou aquele pecuarista que faz a recria e a engorda, Zaidan. Legal. Muito obrigado, André. Sucesso para vocês. Boa viagem até a Expo Genética em Uberaba e que seja um grande evento na nossa programação aqui. Forte abraço. Abraço, Zaidan. Abraço aos amigos do canal. Obrigado. Mais Pecuária vai para um intervalo comercial. Na sequência, a Semana Genética Katayama. 5:20 no horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Petrolina, no Pernambuco. Tarde ensolarada, né, perto do pôr do sol, sem previsão de qualquer chuva para este sábado. Temperatura já em queda, esteve na casa de 31 graus na tarde desta sexta-feira. O Canal do Boi transmitiu ontem o primeiro dos 4 eventos da Semana Genética Katayama. Ontem, uma oferta de matrizes Nelore especiais. Vamos conferir o resultado fornecido pela Central Leilões. A média das fêmeas, matrizes especiais Katayama, fechou em R$ 65.500. E a média dos embriões comercializados, R$ 900. E todo esse material, todos esses lotes foram arrematados por 19 compradores de Alagoas,
Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco e São Paulo. E nós entramos na reta final da Semana Genética Katayama, que tem no seu, nas suas ofertas 1.500 animais com realização da Central Leilões. Tem 1.000 reprodutores Nelore, Katayama, tem fêmeas também. Nós vamos conversar com o nosso companheiro Daniel de Paula, que durante toda esta semana acompanhou de perto a Katayama Pecuária e vai trazer as informações para a gente, principalmente do evento de hoje à noite, que é a venda de sêmen dos grandes touros da Katayama Pecuária. Boa tarde, Daniel. Zaidan e a todos os que acompanham Mais Pecuária desta sexta-feira, mais um dia desta agenda comercial importantíssima e que foi muito aguardada por todo o país em função de toda a qualidade, a credibilidade da marca Katayama, que está de cara nova, né? Nós já apresentamos aqui na programação esta nova identidade da Katayama, que vai daqui para frente tornar esta sigla, né, que é tão respeitada, uma nova identidade visual, mas a qualidade é a mesma desde 1990. O Nelore presente nesta seleção de muito critério, de muita responsabilidade e, por conseguinte, aliás, também em função muito do arrojo da equipe e de todas as chancelas que recebe, extremamente aceita e multiplicada pelo país afora. Prova disso é a frequência das pessoas que agendaram as visitas aqui. Lembrar que os 4 leilões são virtuais, né? E a gente teve a visita, está tendo ainda a visita de pessoas que vêm aqui olhar de perto os animais. E eu tenho aqui ao meu lado para falar desta noite, de amanhã e de domingo, 2 representantes que se unem ou unem o seu trabalho, né, a esta filosofia de trabalho aqui dentro da Katayama e que ajudam a difundir essa genética pelo país afora. Estou falando de um especialista em Nelore, um especialista em leilões, cara que sabe a criação e sabe a demanda de mercado e aproxima isso brilhantemente no seu trabalho, em cima do púlpito, o Paulo Brasil, que amanhã vai dividir o martelo dos 1000 touros com o João Campo, e o nosso Cassiano Pele Katayama. Ops, não, é quase um Katayama, porque está todos os dias observando o que essa turma produz, e aqui atrás a gente tem 2 dos mais recentes contratados Katayama pelo Grupo CRV. Ele esteve aqui essa semana com o Flávio teve que nos deixar aqui para outros compromissos ontem à tardezinha, e aí deixou aquele abraço, mas levou no catálogo já o portfólio de mais 2 grandes raçadores jovens da Katayama, na letra O. Estamos falando do Osmio Katayama e também do Olimpo Katayama. Meu caro Cassiano, é uma oportunidade muito grande quando você enxerga, poxa, tem um espaço, eu preciso e o mercado está querendo. Eles se encaixam, né, zootecnicamente, os números, enfim, eles têm muito a contribuir para o mercado. Vou levar para a nossa bateria. E eles estão aqui apresentados e hoje estreiam a venda de sêmen, porque as reservas vão ser feitas, eu tenho certeza, em função de tudo que eles representam. Cassiano, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Paulo. É isso mesmo. Nós estamos sempre procurando as melhores opções de genética da Katayama para levar para os nossos clientes as melhores soluções. E essa semana foi uma semana muito rica. Conversamos bastante sobre genética e também, junto com a equipe da Katayama, aqui tivemos a oportunidade de revisar esses 2 garrotes. Na verdade, tínhamos mais, né? Você acompanhou boa parte disso, né, Daniel? E encontramos 2 touros, o Olimpo e o Osmio, que têm perfis diferentes e que encaixam muito bem no portfólio da CRV. Prontamente fomos atendidos pela Katayama e já abrimos reservas de sêmen desses touros hoje. E em breve eles seguirão para a central para iniciar a quarentena e coleta. Mas os amigos que tiverem interesse já podem fazer as reservas dos 2 touros. Hoje já estão abertas as reservas.
Um animal como esse, facilmente dá para você multiplicar a qualidade. A gente tem visto antecessores deles, e aí o Paulo está aqui, pode falar disso, porque já viu também, se é que já não usou também no seu rebanho, e também já viu muita gente se beneficiar dessa genética, economicamente falando, em larga escala. A gente vai aí, de vez em quando, pega uma fazenda onde tem num piquete 500 bezerras de um touro só da Katayama. Outro vem aqui, compra 100 touros e leva para casa, quer dizer, e vem renovar no ano seguinte. E aí eu entro com essa seara que é uma coisa que mostra o que é esse poder, né, Paulo? A satisfação do cliente com os resultados, ou na forma de sêmen, ou os touros, mas são 1.011, para ser mais preciso, estão no catálogo. A fidelização desse mercado é muito grande, 70% de recompra, quer dizer, é maravilhoso, né? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é meu, Daniel de Paula, Cassiano, um prazer muito grande. Olha, quero mandar um abraço para o Jorge Zaidan. Quero saber se você já ouviu o Jorge Zaidan tocar saxofone. Você já ouviu? Um dos melhores músicos do Brasil, além de ser esse jornalista maravilhoso, meu amigo, meu conterrâneo. Tantos anos de amizade. Um abraço para você, viu, Zaidan? Saudades de você, meu querido amigo. Botar a prosa em dia. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, cada ano que a gente chega, a gente leva um susto pela evolução de uma forma geral do gado Katayama. Primeira vez que nós estivemos aqui, eu fiquei muito impressionado com o modelo de carcaça. Hoje nós estamos estabilizados nos números, estabilizados nesse modelo fantástico. Esses garrotes provam isso, vou até dar uma afastada aqui. Mas uma coisa que você pode fazer, Daniel, ao andar pelos currais aqui, você vai ver isso aí, esse modelo de posterior. Esse modelo de posterior, Cassiano, hoje, ele domina o gado Katayama. Ele domina o gado Katayama. É impressionante como esses animais apresentam volume de carcaça. Quando a gente vai falar de acabamento, ele vai falar de peso, vai falar de rendimento de carcaça, nós estamos falando de 3 qualidades, 3 pontos que são diretamente remunerados. O animal que pesa mais, vale mais. O animal que tem um bom acabamento, vale mais. E o animal que rende mais, vale mais. Hoje a gente já tem uma conversa de bois de confinamento devidamente tratados, com rendimentos até de 59%. É isso que nós vamos colocar à venda aqui amanhã. Essa possibilidade, essa probabilidade daqueles que quem fazem o ciclo completo de aproximarem do sonho do pecuarista brasileiro, que é ter o boi de 60% de rendimento de carcaça. Outro dia, a gente abatia boi de 15, 16, 17 arrobas, não tem 10 anos atrás. Né? Hoje, 10 arrobas é o peso de desmama dos bezerros Katayama. Então, 15 arrobas é o animal de sobriano dos animais oriundos do sangue Katayama. E hoje nós estamos falando de animais com 19, 20 meses, com 23 arrobas, com 59% de rendimento. Evidentemente que isso não é recorrente, toda hora exige uma série de fatores, inclusive o trato. Mas a genética para oferecer esse resultado ao pecuarista brasileiro, nós garantimos que nós temos. Esse rendimento de carcaça, esse acabamento. Eu não vi um touro, nem eu, nem o João Campo, andamos aí, olhamos todos os animais, eu não vi um touro que mostrasse ponta de osso. Fala, João, olha a ponta de osso, está aparecendo. Não tem, o acabamento de carcaça. E você sabe que o boi mal acabado, ele é mal remunerado, é prejuízo. Então, para sair do risco, se você quer o bezerro pesado, você quer o ciclo virtuoso, a novilha precoce, super precoce, o garrote precoce, o boi de confinamento precoce, você quer o acabamento de carcaça, quer o rendimento e o peso, o caminho está aqui. São as sementes Katayama. Nós vamos começar a chamar de sementes Katayama, porque são semeadores da pecuária moderna do Brasil. 2 coisas. Primeiro, você falou aquilo que é evidente da padronização na qualidade, e num volume como esse, é uma coisa realmente impressionante. Aí, isso explica, primeiro, esse 70% de recompra. 2, explica o que é a confiança da Katayama em colocar nesses 1.011 touros, 60% da sua genética fazendo esses touros. Mas né? Essa é a maturidade, né? Pode ir. Tá indo, né? Essa é a maturidade. A gente, quando chega a um ponto, quando você tem o domínio dos seus touros no seu próprio plantel, isso mostra realmente que você não precisa, não que não precise nunca mais, não é isso, é sempre importante buscar a genética, né? Você vai buscar sempre que você precisar. O Otávio falou bastante Mas isso. quando você utiliza os touros da sua confiança, do seu plantel, aquilo que é fruto do seu trabalho, é sinal de amadurecimento, é um alcance da maturidade do plantel, isso não é para qualquer um, não é? Então você tem hoje, se todo mundo está usando os touros, por que a própria Katayama não iria usar? É evidente. É claro, e o contrário também é verdadeiro. E cada vez mais, é verdade. Então, vai acontecer cada vez mais. A gente está muito feliz, mais uma vez, de poder estar aqui, porque é um evento que é um marco na pecuária brasileira, é uma influência muito grande. Se a gente somar
quantos touros a Katayama já colocou no mercado, multiplicar por 25, examinar quantos anos estão sendo oferecidos a esses reprodutores, nós vamos notar hoje que a Katayama é uma das marcas mais influentes da pecuária de corte do Brasil. Por isso tem um tamanho de leilão como esse. Soma a venda de sêmen, soma a venda de sêmen, soma a venda de sêmen, soma a venda de reprodutores, e aí você faz um cálculo de ano a ano dessa somatória toda, e você vai perceber que a somatória é coisa de meio milhão de animais com influência Katayama. Então tem que olhar com carinho. O trabalho aqui é um trabalho maravilhoso, e mais uma vez amanhã o Brasil vai reconhecer com certeza, Daniel. E hoje à noite também, né? Por isso tem tanto touro em central. Por isso vocês têm os olhos sempre voltados para cá, vocês, outras centrais, ô Cassiano. E por isso essa democracia, né, de acesso a tantos reprodutores de uma mesma geração. Nós temos vários da letra N. Aliás, nós podemos mostrar, podemos deixar aqui os mais recentes contratados, né? O Osmo e o Olimpo estão aqui também. E eles vão abrir, inclusive, a nossa venda de sêmen às 7 da noite. Hoje serão os 2 primeiros lotes, lote 12S e o 13S. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre outros da sua bateria que estão à disposição. Nós estamos falando aí de naipe, nós estamos falando de Nogara, quer dizer, só na letra N tem uma porção deles, fora outros tantos, né? Koshi Katayama, que ainda tem, por incrível que pareça, ainda tem. É uma gama de famílias que a Katayama põe à disposição com uma variedade genética extraordinária. O Paulo foi muito feliz nessa fala dele quando ele falou em maturidade. E eu costumo insistir muito nisso também, Daniel, porque o trabalho da Katayama atingiu tamanha maturidade que hoje é muito fácil para nós vir aqui e encontrar, selecionar 1, 2, 3, 4 ou 5 reprodutores Katayama para que venham para o portfólio comercial da CRV e de outras empresas também. Porque essa maturidade chegou num tal tamanho que, como também o Paulo comentou, você olha um touro, olha os 1000, todos têm o mesmo desenho, todos têm o mesmo modelo de carcaça. Isso é fruto de muito trabalho por muitos anos. A consistência genética é tamanha que você consegue ter muitos animais com esse mesmo biotipo. E é fruto de um trabalho que começa lá na escolha dos touros, no acasalamento, no nascimento, desmama, sobreano, a formação dos grupos de contemporâneo, as avaliações precisas nas datas certas, tudo isso faz com que essa genética chegue nesse ponto, e aí escolher 1, 2, é muito difícil ter que escolher só um aqui na Katayama, sabe, Daniel? É muito mais fácil quando você tem a possibilidade de levar 2 ou 3, porque o nível é muito alto e a diferença está no detalhe, então a gente consegue atender diversos mercados com a genética de um único fornecedor, vamos dizer assim. Ou seja, a Katayama tem condições de atender diversos perfis de criadores, porque ele tem essa padronização muito alta, assim como são esses 2 reprodutores que estão na apresentação agora. Um que tem um biotipo mais precoce que atende um tipo de mercado. Outro um biotipo já um pouco mais desenvolvido, com mais comprimento de carcaça, mas sem perder em arqueamento, sem perder musculatura, que vai atender um outro perfil de mercado. Então tem essas nuances que permitem a gente trabalhar atendendo todos os requisitos do mercado e sem perder em avaliação genética, sem perder. Aqui nós temos um touro, esse da frente, top 1%, e o outro top 0,5% e top 1%, ou seja, avaliação alta, atendendo mercados diferentes. Inclusive, esse touro que é top 1, Daniel, ele tem baixo peso ao nascer. A gente sabe da evolução que a pecuária vem passando, cada vez mais as fêmeas entrando em reprodução mais cedo. Nós precisamos de um touro que nasce pequeno, para você não ter aquele problema de partos distóxicos na fazenda. E o Olimpo KA, que é esse touro que está mais ao fundo, ali com a letra LE na perna, tem essa característica. Então, é um pacote muito completo que atende todos os sistemas de produção. E aí você pega numa seleção massal com 5.000 matrizes registradas, né, Cassiano? E aí cada um nasceu numa fazenda, quer dizer, um nasceu na Campo Triste, em Três Lagoas, no caso aí o Olimpo,
e o Osmi nasceu lá na Barra Mansa, por isso que tem a letra KPM. Então, assim, são origens diferentes, mas a mesma base genética que tem muito rigor na construção, né? Uma base que começou a ser disponibilizada ontem e vai continuar no domingo, porque temos 570, não são 500 não, hein? 570 matrizes catalogadas para domingo, mas amanhã nós teremos os 1.011 touros, né, à sua disposição a partir de 10 da manhã, e daqui a pouquinho esses dois rapazes aí estreiam venda de sêmen. Olha aí, falando nele, esses filmes vão aparecer hoje junto com eles aqui na pista, ao vivo eles estarão, e aí você já tem uma imagem deles já pronta, editada, bonitinha, filmada pela nossa equipe ontem aqui nos piquetes. Está aí o Olimpo, portentoso, como podemos dizer, né? Como podemos descrever, e essa imponência toda vai estar à sua disposição já hoje para a reserva de sêmen. Eles embarcam essa semana, né? Praticamente, já vão lá para, não sei, 10% do que tem lá na Bela Vista, que é uma empresa do Grupo CRV, né? A maior central de coleta de sêmen da América Latina. 10% ali é a sigla K, que está em coleta ou ainda terminando quarentena. Tem o Potente, que nós vamos vender amanhã metade, às 3 da tarde. Está terminando quarentena, tem o Nogara. Naquela semana que estivemos juntos, chegaram mais 4 touros, quer dizer, vai ser um time de Cataiama lá, viu? Tem touro mocho também, que é o Obelix KA. Então nós temos assim uma diversidade que consegue atender aos mais exigentes criatórios e sempre com o mesmo padrão e com a segurança da Cataiama, que utiliza todas as ferramentas disponíveis para fazer a seleção dos reprodutores. E isso dá mais segurança ainda para quem vai usar a genética, e que cada vez mais vem aumentando a procura da genética da marca KA, né? E vai continuar a partir de 7 da noite, quando a gente abrir aqui a transmissão em definitivo do leilão, né? Na verdade não é um leilão, você não vai disputar preço, não é quem dá mais hoje à noite não, hein? Atenção! Os telefones vão ficar à sua disposição para você abusar do conhecimento dessa turma toda, não só da CRV, da Araucária, enfim, das centrais que têm acordos comerciais aqui com touros da Cataiama em coleta e em comercialização, a equipe da Central Leilões, a equipe da Cataiama, que pode te indicar o melhor investimento a ser feito para atender a sua necessidade de produção de pecuária aí na sua região, qualquer que seja ela, onde quer que você esteja, e qualquer que seja o tamanho do seu projeto. É só você entrar em contato, tem uma baliza muito forte, e o diferencial da Cataiama é esse mesmo, o pré, o trans e o pós, né? Que são as 3 fases que a Cataiama conserva para relacionamento desse mercado, que ela fideliza em função de toda essa qualidade. 7 da noite, portanto, meu caro Zaidan, você para tudo que você estiver fazendo, que nós vamos começar a vender sêmen dos grandes touros da história da Cataiama, né? História moderna, e a gente vai ter aqui uma distribuição de genética ímpar, mais uma vez, neste evento que foi desmembrado. Ganhou mais um, começou ontem, né? Foi um absoluto sucesso. Hoje a venda de sêmen, amanhã 1.011 touros e no domingo 570 fêmeas. O domingo começa 1h da tarde, amanhã às 10 da manhã, viu? Um abraço para vocês, Zaidan. Começar mais cedo mesmo, em função da quantidade de reprodutores amanhã, né? Daniel, um abraço, sucesso para vocês. São quase 6 horas da tarde no horário de Brasília. Agora as informações do mercado financeiro. Mais uma vez conosco, ao vivo, da BBM em São Paulo, Walter Puga. O Puga, como é que fechou o dólar hoje? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão chegando agora, né, no Mais Pecuária. Bom, hoje nós tivemos fechamento do dólar com baixa, chegou a ameaçar uma alta, vale dizer, né, chegou a passar de R$ 5,28, eu acompanho aqui pelos computadores da BBM, no estúdio que nós temos dentro da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Mas o dólar encerrou o dia R$ 5,24, veio numa baixa, de 0,21%. Depois de dias aí reagindo a uma piora da percepção no cenário político, também no cenário fiscal, ou seja, as contas do governo atrapalham um pouco o funcionamento do mercado, já que há dúvidas em relação ao fechamento das contas do governo, nós acabamos hoje vendo o dólar ceder um pouquinho, mas ainda resiste a operar abaixo de R$ 5,20, contrariando todas as expectativas que mostram a economia brasileira, de certo modo, reagindo bem no período aí da pandemia, e mais do que isso, né? A expectativa de que nós teríamos rapidamente dólar abaixo de 5. Isso não está ocorrendo, houve, vamos dizer, uma especulação em relação à queda mais acentuada do dólar frente ao real, mas o fato é que nós temos aí uma perspectiva aí de manutenção do dólar ainda acima de R$ 5,20. Agora, é lógico, há muitas dúvidas em relação à crise política que vivemos, ora sim,
em Brasília, ora junto ao STF, ora junto ao Congresso, mas o fato é que esse tumulto, vamos dizer, político, acaba prejudicando realmente o mercado financeiro. No final do dia, tivemos uma queda de 0,21%. Até que, enfim, tivemos, de outro lado, uma reação positiva na Bolsa. A nossa Bolsa, que ontem rasou fundo, voltou para a faixa de 120 mil pontos, hoje termina em alta. A nossa Bolsa fechou aos 121.193 pontos, teve uma alta de 0,41%. Então, você tem na tela agora o dólar, veja, com uma queda leve, e o índice Bovespa com uma alta de 0,41%. Lógico, toda essa movimentação que ocorre em Brasília, de certo modo, atrapalha o funcionamento do mercado financeiro, já que os investidores olham para as contas do governo, olham para as dificuldades que o governo encontra junto ao Congresso ou junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Às vezes, há muita dificuldade no fechamento das contas e o ministro Paulo Guedes da Economia tem mostrado sua preocupação com, vamos dizer, com o estouro das contas do governo, ou seja, ele não pode ultrapassar o limite de gastos e recentemente falou, até nessa semana, né, Zaidan, que nós tínhamos aí, ele tinha preocupação em cometer algum crime desrespeitando a lei. Bom, resumindo, o nosso índice Bovespa, que você viu agora aos 121.193 pontos, fecha em queda de 1,32% nesta semana, diante desse tumulto todo. As ações da Petrobras vinham em alta, agora há pouco, mais de 1,5%. Os papéis do Itaú também tinham alta de 1,35%. De outro lado, nós tínhamos uma queda nos papéis da Vale, que recuaram 0,82%. Então, nós temos aí uma movimentação no mercado até que dentro de uma certa normalidade, diante do quadro que nós temos hoje. Agora, notícia positiva sempre é bom, né, Zaidan? Agora há pouco nós falávamos aí da perspectiva de usar dejetos do agronegócio, né, rejeitos do agronegócio, né, palha de milho, por exemplo, né, produto que é rejeitado, que vai servir de embalagem, ajuda na sustentabilidade. Foi uma notícia boa, nós demos agora há pouco. Outra notícia boa é que essa safra dos ventos bate recorde e as usinas eólicas reduzem para o Brasil o risco de racionamento. Nós estamos numa crise hídrica, falamos sobre isso agora há pouco, no Mais Pecuária, mas, de outro lado, bons ventos acabam sustentando os parques eólicos do Brasil e isso traz uma perspectiva de abastecimento de energia elétrica acima do que nós esperávamos. Veja, entre junho e novembro, em média, 20% do abastecimento elétrico de todo o Brasil será suprido com a geração eólica. Há um crescimento, né, da 20% mais eletricidade entrando no sistema por energia eólica. Ou seja, se ela vai cobrir isso, a safra de ventos, como é conhecido no período do ano, né, quando as rajadas se tornam mais constantes e fortes, em contraposição à redução das chuvas, que afeta boa parte do país, vai suprir aí a deficiência de energia elétrica. Se falta água nos reservatórios do Sudeste, do Centro-Oeste, até do Sul do país, sobra vento, vale lembrar, lá no Rio Grande do Norte, na Bahia e no Rio Grande do Sul. E isso é que ajuda a equilibrar aí a geração de energia. Aliás, Aidan, nós temos aí usinas em construção, parques, né, na verdade, né? Eu falo usina, mas na verdade não é uma usina, é um parque eólico. E só para que o telespectador tenha uma ideia, olha, nós temos 738 usinas eólicas em operação. Elas geram, né, são 8.550 aerogeradores em funcionamento. Nós temos em construção mais 163 em construção, parques eólicos, e teremos aí mais 5.445 megawatts de capacidade de geração em construção. Quem diria, né? A energia eólica agora está ajudando o Brasil a enfrentar essa crise, né? Essa crise hídrica, que boa parte da nossa energia é de hidrelétrica. Portanto, o que nós temos é agora a energia eólica, né, conduzindo aí, né, conduzindo parte dessa falta, ou conduzindo, né, levando energia para as regiões onde normalmente nós teríamos problemas. É uma notícia positiva, o investimento parece, depois de muitos anos, parece dar um bom resultado, ou seja, notícia boa é sempre bom destacar, né, Zaidan? É com você. Obrigado, Walter Pulga. Agora 6h06. A entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2021 começa nesta segunda-feira. Informações de Gustavo D'Angelo. Neste ano, a entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural deve ser realizada de 16 de agosto até 30 de setembro. Segundo a Receita Federal,
todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem imóvel rural são obrigadas a entregar a declaração. O contribuinte deve elaborar a declaração no computador por meio do programa gerador da declaração do ITR, disponibilizado na página da Receita Federal, e transmiti-la pela internet. Importante destacar que, caso o cidadão não envie a declaração no prazo, pagará multa. De acordo com a Receita, em 2020 foram entregues 5.800.000 declarações de ITR. Para este ano, a expectativa é de que 5.900.000 documentos sejam recebidos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Entre as cargas roubadas ou contrabandeadas mais valiosas no Brasil estão os defensivos agrícolas. O país tem 16.800 quilômetros de fronteiras, áreas situadas em 11 estados e com limite para 10 países, por onde passam mercadorias ilegais que representam cifras astronômicas e prejuízos incalculáveis para a saúde da população e para o meio ambiente. O contrabando de mercadorias, dentre elas os defensivos agrícolas, representa para a indústria e para a arrecadação nacional perdas de cerca de 20 bilhões de reais por ano. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras lançou nesta quarta-feira o estudo O Mercado Ilegal de Defensivos Agrícolas no Brasil. A publicação traz um amplo levantamento do fluxo e movimentação das quadrilhas em torno desses produtos, cada vez mais visados pelos criminosos por causa do alto valor de comercialização no mercado clandestino, já que os agroquímicos são cotados em dólar. Ontem, aqui no Mais Pecuária, eu conversei com o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Ele é autor do projeto de lei 2079 de 2015, até agora, 2015, que inclui no rol de crimes hediondos o roubo, furto, receptação e contrabando de defensivos agrícolas. Ele revelou que o projeto enfrenta muita resistência na Câmara Federal. Nós separamos alguns trechos da entrevista que você vai ver agora. Quero cumprimentar o IDESF essa semana, né, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fizeram um anúncio aí de um estudo que reforça um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, que infelizmente eu não consegui até agora aprovar, porque eu tenho tido uma reação muito negativa da esquerda, né? Vivem dizendo que defendem aqueles que mais precisam, mas na hora de aumentar a pena, né, para aqueles que praticam crimes, não consigo fazer o processo avançar. No entanto, também tinha uma reação de deputados que representavam o agronegócio, porque havia um entendimento que esse projeto ele poderia trazer problemas, eventualmente, para algum produtor que trouxesse, né, via fronteira seca, especialmente, algum produto e uma penalidade ainda maior. Hoje o que nós temos é uma compreensão de que, primeiro, um avanço de registro de defensivos. Isso avançou muito no Ministério da ministra Tereza, que, aliás, é conterrânea de vocês, né? Nós tivemos o maior número de registros que coloca mais segurança e oferta nos produtos ao produtor brasileiro. Então, isso avançou. E depois a compreensão era errada, porque de tudo que tu falasses aí, eu concordo com tudo, nós estamos tendo aí 20 bilhões por ano de perda de mercado. Eu agregaria 2 pontos. Um, que esse mercado, que no Rio Grande do Sul é 30% de ilegal e no Brasil é 20% do mercado, ele chega de uma forma que aumenta o custo daquele que compra o defensivo legal. O meu projeto, ele pune todo mundo. Aquele que comprar um produto não sabendo a sua origem, ele está alimentando essa cadeia criminosa, né, que logo em seguida traz uma distorção em todos esses aspectos que falamos. O projeto está tramitando já há anos, né, está em fase final, é a última votação. Agora conseguimos o deputado Toninho Pinheiro Filho, é um homem lá de Minas Gerais que apoia a saúde, né? Então ele já me disse que dará o parecer favorável e nós estamos mobilizando o setor para termos a aprovação. Nós não temos estrutura suficiente. Esse produto ele entra pela fronteira, ele vai por uma BR, mas quando entrou para as vicinais,
aí você não tem mais essa condição de mapear e de acompanhar, porque aí vira um comércio lá no município, onde não tem sequer policial para atender a demanda urbana, quanto menos terá para atender a demanda rural. E é por isso que o argumento de crime hediondo é para que o ladrão, o comerciante ilegal, ele pense duas vezes antes de fazer, né, de praticar aquele crime. Aliás, essa questão acho que é importante dizermos aqui ao telespectador. A bancada da esquerda, especialmente, ela teve muita... do novo também. É incrível como às vezes a ideologia se junta, né? Mas eles não querem que se torne crime hediondo, né? Que não tem fiança para sair da cadeia. Eu aceitei, nós temos um acordo de transformar em crime contra a saúde pública, porque a pena passa a ser a mesma. Então não há problema se vai ser hediondo ou contra a saúde, desde que seja uma punição rígida, que é para sermos didáticos, ou seja, quer fazer, faça, mas você vai ficar preso, né? E com isso evitar o crime, fazer com que o crime tenha um raciocínio diferente. Hoje ele sabe que não vai ser punido. Para o deputado Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, que aceita negociar esse termo, essa qualificação do crime, né, como hediondo, para um crime que não seja hediondo, a pena deveria ser de 30 anos de prisão. Intervalo comercial, já voltamos. 6 horas e 14 minutos, no horário de Brasília. O Brasil, mais uma vez, foi tema de encontro de cientistas e pesquisadores. Uma conferência virtual realizada agora, recentemente, tratou dos impactos do aquecimento global no país. Os pesquisadores técnicos que se reuniram virtualmente se basearam no novo relatório, ou criaram um novo relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas globais. No encontro foi dito que em um cenário, vamos ver aqui a projeção que eles fazem, em um cenário de aquecimento de 2 graus centígrados, isso falando do mundo, 2 graus centígrados de aquecimento. A temperatura no Brasil, em função desse aumento global, pode aumentar entre 3 graus e 3,5 graus. Se a média global aumentar 4 graus centígrados, o impacto aqui no Brasil vai ser uma alta entre 5 graus e 5,5 graus centígrados. Principalmente na região central do país, onde se concentra grande ou talvez a maior parte da produção brasileira de grãos. Isso traria, segundo esse relatório, impactos importantes para a economia brasileira baseada no agronegócio, diz o relatório desse encontro. Aqui conosco João Pedro para comentar sobre, nós falamos uma pequena parte desse relatório, não é, João Pedro? São 3.000 páginas, né? 3.000, onde que os principais, grandes números de cientistas de todos os continentes fizeram o relatório. O Brasil está discutindo isso. Eles colocam o risco muito grande do mundo ao haver um aumento de 1,5 graus Celsius, nós passarmos a barreira de 1,5 graus, nós estamos correndo um risco de as coisas se agravarem de forma muito, muito intensa. A grande questão do aquecimento é o seguinte, você vai amplificar os fenômenos climáticos. Na China, há 1 mês e meio atrás, choveu 600 milímetros em 2, 3 dias, numa região que chove 650 no ano. Então, isso na Europa, a Alemanha, que é um país extremamente organizado, tal, as enchentes criaram um caos na Alemanha, né, no momento. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento tão sério de escassez, de risco de racionamento de energia elétrica. Os nossos reservatórios estão muito baixos, a chuva não ocorreram. Você vê biomas importantes, como o caso do Pantanal, com risco de incêndio, com risco de ampliar o que foi ano passado. Você vê a Amazônia, o pessoal não consegue segurar o desmatamento ilegal. E esse da Amazônia talvez seja algo que afeta muito, não só o Brasil, mas como o clima todo da América do Sul. Na Amazônia, as árvores, aquelas árvores gigantes, elas são capazes de jogar por dia o equivalente a 300, 400 litros de água na atmosfera. Eles formam os chamados rios voadores. Esses rios voadores são os que fazem chover no centro-oeste, que faz chover em boas partes do sudeste.
Se não separar esse desmatamento da Amazônia, nós corremos um risco de haver um desequilíbrio muito grande. O mundo inteiro hoje acordou que tem que mudar. Hoje não tem nenhum maluco tipo Trump que negava isso. Hoje não tem. Hoje há uma consciência. O próprio Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, mudou radicalmente a situação. Aquelas maluquices do Trump de apoiar a indústria de carvão, aumentar. O carvão, que quando você usa o carvão para gerar energia elétrica, cada megawatt-hora gerada é uma tonelada de CO2 que está na atmosfera. É um absurdo isso. Então, quando você olha toda a situação, queimamos 100 milhões de barris de petróleo por dia. 100 milhões de barris de petróleo por dia. Onde que vai isso? Vai para a atmosfera. A atmosfera nossa é uma casquinha de ovo de 10, 12 quilômetros de espessura e envolve o planeta. Nós estamos entupindo de gases de efeito estufa, CO2, monóxido de carbono, óxido nitroso, metano, uma série de gases que os raios solares vêm, atravessam e não são refletidos para o espaço, porque ele age como um efeito estufa, segura. Então, o mundo hoje está preocupadíssimo com isso. O teto seria aumentar 1,5. Até 1,5 a gente vai administrando o problema. Depois do 1,5... Pode ser de 5 a 5,5? Ah, não. Aí a vaca foi para o brejo. Isso dependendo do aumento da temperatura global, global, 4 graus. Não, aqui, se aumentar a global, aumentar mais que 1,5, já põe em xeque todo mundo. Canadá, vocês conhecem, eu não conheço o Canadá, eu estive até Illinois, que é a fronteira com o Canadá. Imaginar que chegou a 45 graus, 46 graus Celsius, a temperatura agora no verão deles, é difícil você entender isso. Você vê hoje, e aqui no Brasil, essas ondas de frio foram o contrário, trouxeram um frio rigoroso aqui no Brasil. Então você está vendo hoje um momento que os fenômenos climáticos estão se amplificando. E aí é difícil você segurar. Bom, o que esse relatório propõe, João Pedro, para... Não sei se evitar seria a palavra, porque é muita ousadia dizer vamos evitar esse aquecimento global, mas pelo menos reduzir um pouco, diminuir um pouco isso. Você tem duas questões. Uma questão de emissão de gases de efeito estufa. Hoje nós estamos emitindo alguma coisa por volta de 40, 45 bilhões de toneladas de CO2, que é a unidade que tem, por ano. Quem emite mais? China. China hoje é o grande emissor. Por quê? Porque eles têm muita energia dependendo de carvão. O carvão é um desastre. Só que na China hoje eles querem fazer até 2040, mais ou menos, reduzir de forma dramática essas questões. O Brasil é um país que fica em 10º nessa faixa aí. O nosso maior problema nessa questão é a transformação de uso da terra, ou seja, áreas de floresta que foram desmatadas e foram queimadas. Isso aí é um desastre. Talvez seja o maior fator de emissão de gases de efeito estufa. Então, o que eles propõem? O mundo inteiro tem que haver um compromisso de todos os países, de toda a população, para que haja um esforço para mudar. Mudar a matriz de transporte. Nós estamos usando muito combustível fóssil. Nós temos que racionalizar mais o transporte no mundo e usar biocombustíveis. O carro elétrico vai entrar pesado daqui para frente, mas a energia elétrica não pode ser gerada com gás, não pode ser gerada com carvão. Como falou o Puga ali, se você for no Nordeste brasileiro hoje, você fica impressionado a quantidade de parques eólicos. Antes, aqueles aerogeradores geravam 1 megawatt-hora de energia. Hoje tem geradores que geram 5 vezes mais potentes que tem. As torres, antes era 60, 70 metros, agora fala-se em torre de 100 metros, 200 metros. Tudo isso potencializa a geração de energia. Quando a gente fala que ela está, por exemplo, num dia chegou 20% do consumo com energia eólica, ótimo, isso é uma energia limpa, energia renovável. Se você associar a placa fotovoltaica para gerar energia solar, aproveitar a energia solar durante o dia e usar os mesmos parques eólicos, quando que tem uma subestação, tem linha de transmissão, você pode produzir durante o dia gerar energia pela luz solar e um pouco por vento. E à noite, normalmente, o vento é mais forte, é mais constante. E à noite entraria pesado a geração com os parques eólicos. Se fala muito em hidrogênio. O hidrogênio se você quer usar ele como fonte energética, você vai produzir água, porque o resíduo é a água, como fonte energética. Já se usou no passado muito anterior. O Zeppelin era
um dirigível com hidrogênio, só que não tinha a tecnologia que tinha. E o problema de produzir hidrogênio é que você quebrar a molécula de água, porque a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tem que quebrar para se tirar o hidrogênio. Hoje, aqui no Brasil tem previsão, não tem ainda, de bilhões de dólares em investimento, especialmente no Nordeste, para produzir hidrogênio lá. Por quê? Porque eles têm energia elétrica que eles vão usar dos aerogeradores, e se você colocar esses aerogeradores não na plataforma terrestre, colocar na plataforma marítima, você consegue, o vento é mais constante, é mais forte. Ainda nós estamos começando a entrar nessa área de colocar parques eólicos no mar. Aí vai ser mais eficiente ainda. E produzir o hidrogênio. Aí você pode transformar em energia elétrica, pode usar no transporte. O Brasil investir em ferrovias, as ferrovias serem eletrificadas. Você tem que mudar a matriz de transporte, tem que mudar a matriz energética. Não dá para queimar carvão, não dá para queimar óleo diesel, full oil. Nós temos que mudar tudo isso para quê? Você consiga diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Simultaneamente a isso, fazer um trabalho de sequestro de carbono. Aí entra esse senhor e essa senhora que estão nos assistindo aí. Pastagem bem formada, com pasto que tenha raiz, ele é um sequestrador de carbono. Ou seja, ele acumula no solo carbono. 1% de matéria orgânica no solo, 10 toneladas de carbono que foi sequestrado. 10 de carbono, 25, 26 de CO2. Então, você tem muita tecnologia hoje, só que nós temos que colocar isso em prática, tem que arrumar recursos para que todo mundo possa coparticipar. Não vai ter uma solução milagrosa, uma varinha de condão, vamos bater aqui para mudar. Não, não vai ter, mas vai ter uma somatória de ações que podem minimizar isso aí. Reduzir o nosso modal de transporte, mas não parar de comer carne como lá fora sugerem. E aqui no Brasil também, vamos parar de comer carne porque os animais emitem metano e tal. Mas aí vem a questão de tecnologias. Hoje nós temos tecnologia de carne de carbono neutro. Ou seja, a pastagem, as raízes, a microbiota no solo. Hoje você tem trilhões de micro-organismos em qualquer centímetro cúbico de solo, bactérias, fungos, etc., que eles fazem o quê? Eles pegam o carbono, transformam isso em tecido vivo e formam o humus, e quando eles morrem, formam o humus o que é? Carbono. Então, os índios faziam isso aqui no Brasil, com aquelas terras pretas na Amazônia, eles acumulavam aquilo, não pensando em quem, na época ninguém falava nisso, mas como fertilização. Nós temos no Brasil hoje a alternativa de fertilização usando resíduos, por exemplo, os chamados remineralizadores, coisa que começou há 5 ou 6 anos atrás, que está pegando hoje em todo o Brasil. É você usar aquele pó de basalto que tem nas pedreiras tal, para adubação. Você usar fosfato natural, usar fontes de potássio que não tem cloro para poder estimular a vida no solo. Você tem muitas alternativas. Fixação biológica de nitrogênio, que eu sempre estou falando aqui, eu sou um fã. A pesquisadora da Embrapa, a finada Joana Domerheide, que ficou 30 anos pregando no deserto, hoje não, hoje está todo mundo acordando da importância da fixação. Por quê? Porque se eu usar uma fonte sintética derivada de petróleo como ureia e outros, eu corro o risco de grande parte daquela ureia se transformar em óxido nitroso. O óxido nitroso é 300 vezes mais danoso para a atmosfera que o CO2. Então, você tem várias alternativas para você diminuir a emissão, aumentar o sequestro, manejar melhor e as coisas acontecem. Puxa, que legal, João. Obrigado, João. Bom trabalho, Zé. Você vai amanhã vai cuidar das crias. Ver o gado lá. Daqui um dia começa a parir, não tem pasto. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, hoje o que te vê nas estradas é caminhão carregando feno. Esses produtores de sementes de pastagem, que tem bastante aqui no estado, está todo mundo enfardando para usar. É uma alternativa que tem para você manter o gado, porque não tem pasto. Pasto já era. Já era. Tem que esperar lá para setembro, outubro, e no quando começo, as chuvas os meteorologistas estão falando que a partir de outubro vai começar a regularizar a situação. Nós temos a travessia de agosto até outubro, não vai ser muito fácil, não. Isso é um trabalho para a Super Renata Ferreira. Com certeza. Chama ela aí, que todo mundo que nos assiste está preocupado com isso.
João, obrigado. Bom final de semana. Obrigado, até segunda. bom trabalho. 6h28, nós vamos conhecer a Cabanha Nossa Senhora do Montserrat, propriedade em Lages, Santa Catarina, que aumentou o rebanho usando sêmen de touros da Cemex. Bem, a Cabanha Nossa Senhora do Montserrat começou a criar a Devo, com a ideia de criação de Devo, em 1990. Nós compramos touros, daí fomos cruzando com vaca, depois comprei um plantel de Devon puro. E o Devon se adapta bem na região que a gente está. Aqui é 980 mil metros de altitude nessa região. E o Devon, como na parte norte do Rio Grande do Sul, aqui o sul aqui, Lages, na região de Lages, ele se dá muito bem porque é uma região muito fria e ele é uma raça que gosta de clima frio. Bem, isso foi evoluindo, nós fomos melhorando, fomos usando inseminação artificial e chegou um ponto que nós começamos a ter problemas graves, eu vou dizer até assim, com carrapato nessa região aqui. Normal, o gado europeu é muito peludo e chegou ao ponto de que daqui a pouco nós tínhamos que pensar e pensamos em cruzar com zebuíno. E eu tinha ido numa exposição lá na Expo Zebu e vi pela primeira vez lá o gado Cinti. Me chamou a atenção, achei um gado curioso e o gado era vermelho também, de pelagem vermelha. E nós resolvemos, no outro ano, fazer uma experiência. Foi apartado aqui por volta de umas 35, 40 vacas e foi inseminada com Cinti. O Cinti que nós usamos era o Bulldog. Bem, nasceu, a gente estava esperando, não sabia o que ia nascer, nem a qualidade que isso teria, se prestaria ou não prestaria, mas de cara no nascimento nós já começamos a observar que era um gado excepcional. E hoje nós agora estamos usando outro touro, Chilon, e outros touros, Cinti também. A ideia é aumentar isso, praticamente levar a fazenda inteira na criação para esse lado. Porque deu um gado excepcional de peso. Tem novilha aqui que hoje vai fazer 2 anos e antes de fazer 2 anos vai estar com o terneiro no pé. Novilha que foi entorada aí com, sei lá, 14 meses, 15 meses, coisas desse tipo. É um gado extremamente precoce, extremamente pesado, harmônico, então nós estamos muito satisfeitos. E o que eu posso dizer é que com o Cinti eu estou mais do que satisfeito, completamente satisfeito. É um cruzamento excepcional, deu um gado excepcional, um gado fora da conta. Temos hoje terneiro aí com 14 meses em confinamento, pesando 400 quilos. E esse terneiro deve ser abatido aí com 500 quilos aí com 15 meses, 16 meses, o que é uma coisa excepcional. O repórter Vinícius Souza traz agora a preocupação de pecuaristas com o seu rebanho bovino, nessa época de temperaturas baixas. No ano passado, a passagem do frio no município de Reserva do Cabaçal, no Mato Grosso, provocou a morte de 17 tourinhos, prejuízo calculado em R$210 mil. As imagens são fortes e causam comoção. O dono dos animais é o Amauri, pecuarista de longa data, conta que foi pego de surpresa quando encontrou os animais naquela situação. Então, ano passado tivemos a surpresa de um frio muito forte aqui, onde eu e muitos vizinhos perdemos bastante animais com frio. Eu perdi 17 touros PO. Um ano depois do ocorrido, o Amauri já consegue respirar mais aliviado.
Com muito trabalho, conseguiu recuperar os impactos sofridos em 2020. E mesmo com a passagem de uma nova onda de frio em 2021, na sua fazenda não houve registros de animais que foram mortos por causa das baixas temperaturas. Para que eu não perdesse bastante animais, eu comprei uma área de terra de mata, vizinha minha, e aí abri as porteiras, para que o gado fosse para a mata para abrigar. Neste ano, o frio pegou muita gente de surpresa. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, até neve apareceu. E muitas regiões que o calor é sempre extremo, os termômetros ficaram abaixo de zero. E aí, para quem tem o seu rebanho bovino, trabalha com a pecuária, é necessário ficar atento para evitar que os animais possam morrer de frio. Ele entra num estresse térmico, ele começa a perder muito calor para o ambiente e a temperatura corpórea dele começa a baixar, porque por mais que ele tente produzir calor, gastar energia produzindo calor para se manter, ele não consegue superar o gasto, a perda calórica para o ambiente, e aí ele começa a baixar a temperatura, entra num estado que a gente chama de hipotermia, e aí as enzimas começam a parar de funcionar e os animais morrem. É por isso que, ao perceber a queda nas temperaturas, o pecuarista precisa estar atento à forma de contribuir para que o gado consiga se manter aquecido no período de frio. O ideal é fazer com que esses animais entrem na estação fria, no inverno, num score corporal bom, por dois motivos. Um, porque já vai ter uma perda da qualidade da pastagem e há uma tendência dele emagrecer nessa fase. E a outra é porque a camada de gordura embaixo da pele favorece bastante a regulação térmica e diminui a perda calórica nesses dias de frio. Sempre quando vier uma onda de friagem, que a gente sabe com antecedência que vai ter, seria o ideal tentar aglomerar um pouco mais esses rebanhos para formar uns rebanhos maiores, para que eles se juntem, se aglomerem e percam menos calor. E a outra é tentar botar em lugares com abrigo do vento. Então a solução na propriedade grande seria em lugares de bosques, com árvores que consigam fazer uma barreira contra esse vento. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos acompanha à distância e com muita preocupação um caso de peste suína africana registrado na República Dominicana, América Central. Segundo especialistas, há risco de avanço da contaminação de rebanhos em outros países. A repórter Kylie Rodrigues conversou com um representante da associação sobre esse assunto. Vamos ver. O assunto da entrevista é prevenção à peste suína africana. Sobre este tema, eu converso com a diretora técnica da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Charlie Lutke. Charlie, quais medidas devem ser adotadas ou já estão sendo tomadas por criadores, governos e associações de criadores? Muito bem-vinda e obrigada pela sua participação aqui com a gente do canal do Bui. Olá, Kylie. Olá a todos. É um prazer, em nome da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, estar aqui discutindo esse ponto tão relevante que é a peste suína africana. Bem, num primeiro momento, nós temos que ter claro que a peste suína africana, esse nome tão horrível, né? Quando a gente fala em peste, ela é uma doença que ela acomete somente os animais, os suínos, né, domésticos e os acelvajados, como o javali, javaporco. Não tem nenhum problema em termos de saúde humana, em termos de consumo de carne. Não temos a doença no Brasil, certo? É uma doença que hoje nas Américas a gente teve, né, recentemente os primeiros relatos na República Dominicana, com suspeita também no Haiti. Então está concentrada numa ilha caribenha, o que nos levanta o alerta de que chegou nas Américas, né? Redobrar cuidados de biosseguridade, a associação está trabalhando muito, treinando, né, divulgando material de apoio aos produtores e, principalmente, medidas de biosseguridade, né? Evitar a entrada de comida, realizar a troca de roupa, calçados fornecidos pela granja
e cercas, né, barreiras físicas nas granjas, porque a questão dos suídeos acelvajados também. Então, é muito importante, independente da doença. Então, o Ministério da Agricultura está trabalhando principalmente na fiscalização no aeroporto, nos aeroportos internacionais, os voos que estão vindo do Panamá. Então, a questão da destinação correta e orientação com cães detectores para evitar que adentre ao nosso país comida contaminada, como a gente já teve, né? No passado, a doença chegou por meio de restos de comida de bordo que pararam na boca de um suíno, numa suinocultura de Paracambi, no Rio de Janeiro, né? E foram 6 anos para tornar o Brasil livre, né? O Brasil declarou livre frente à OIE em 84, de lá para cá, a gente não teve nenhum relato. É uma doença de muito impacto econômico. Os Estados Unidos fez uma avaliação que para a suinocultura americana, se a peste suína africana chegar nos Estados Unidos, as perdas a curto prazo seriam em torno de 15 bilhões ao ano. E se o país não conseguisse contornar ela e em 2 anos erradicar ela, poderia demorar, por exemplo, 10 anos, como muitos países têm enfrentado, né? As perdas poderiam ser em torno de 50 bilhões de dólares ao ano, porque fecha totalmente a exportação. Nós estamos num momento muito bom na suinocultura brasileira, exportando muita carne suína para a China, o consumo interno cresceu muito, uma carne de ótima qualidade. Ok, Charly, muito obrigada pelas suas informações super esclarecedoras aqui pra gente do Canal do Boi, todo mundo que acompanha a gente, e muito sucesso para você, bom trabalho. Obrigada. Obrigada, Carly, e eu estou à disposição, em nome da associação, nós que agradecemos, e que tudo corra bem, e que a peste suína realmente permaneça, né, que a gente consiga resolver esse foco na República Dominicana, e que realmente a gente continue livre, né, um país livre, exportando, consumindo, né, porque é uma doença que não chegou no Brasil e esperamos, né, proteger as fronteiras e as granjas para não deixar chegar. Muito bacana, muito bom, é isso mesmo. Começa amanhã na ABCZ, Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, a edição 2022 da Expo Genética, o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas. Mais uma vez este ano, a exemplo do ano passado, a feira será realizada no formato virtual. O Canal do Boi tem muitos eventos, muitos leilões que são oficializados pela ABCZ para esta feira. A nossa agenda começa domingo agora, dia 15, a partir das 8h30 da noite, aqui no Canal do Boi, o leilão virtual Fazenda Geni. Oferta de mais de 50 lotes de fêmeas e touros Nelore. A realização é da Connect Leilões. Veja mais na reportagem. A imagem do pasto seco, castigado pela estiagem prolongada, repete um cenário quase geral do Brasil pecuário. E nem chamaria atenção se não fosse pelo gado bonito, vistoso e bem tratado. Os lotes homogêneos de touros e novilhas, que impressionam pela qualidade morfológica e a saúde, estão na unidade mineira da Fazenda Geni. O criatório de raízes amazonenses, que tem pouco mais de 4 anos de fundação, reuniu valores genéticos dos principais plantéis Nelore do país para construir o seu rebanho e já chama a atenção do mercado. Pelo 2º ano consecutivo, a Fazenda Geni participa da Expo Genética como promotora de leilões. Serão ofertados mais de 50 lotes, todos animais avaliados, produzidos por FIV e acasalamentos dirigidos com todos os testes sanitários e reprodutivos, estarão disponíveis ao mercado no dia 15 de agosto pelo Canal do Boi, a partir das 8 horas da noite, em sistema 100% virtual, coordenado pela Connect Leilões. Os 23 touros chamam a atenção pela conformação frigorífica,
O gerente de pecuária aponta alguns dos destaques. Esse animal é o 291 da Geni, que é filho do Buriti, na Betânia, que é filho de uma principal doadora da fazenda Geni, que é filho do Armador em vaca Quark. É um touro que tem bastante beleza, uma avaliação alta que é top 1, é mérito genético 26,81. É um touro que ajuda muito na sua carcaça, na sua costela, que muito bem arqueada, uma área de doce lombar muito bem feita. É um touro que deixa a gente muito satisfeito, que a gente mostra que está no caminho certo. Aqui está 2 animais que a Geni busca a função de carcaça. De carne e estrutura, 2 animais que são perto do chão, mas 2 animais muito fortes. Que tem, hoje a raça Nelore é uma raça invida para carne. Então aqui a Geni busca isso. São 2 animais, filho do F22, que é um filho do Armador na Votuporanga, com a Birma, que é uma vaca Paraná Matinha, com Quark colonial. É uma vaca que produziu muito forte para nós, junto com o touro F22, que deu excelente resultado na fazenda. Entre as 28 fêmeas super precoces e prenhes, muitas indicações para selecionadores exigentes. As fêmeas vêm com uma precocidade muito grande, que é acima animais maiores de 2 anos, todos prenhos, com animais de avaliação muito forte, as fêmeas carcaçudas. Temos 2 touros nossos em Central que nós usamos muito nessa estação de monta, nessa novilha, que é o Gen 43, que é astral na Maia Matinha, e o Gen 147, que é armador na Suneta, numa grande doadora que nós vendemos ano passado. A pecuária brasileira atravessa o período pandêmico com sucesso e muito se deve ao impacto do melhoramento genético na produção animal. Esse é um dos fatores que mantém alta a expectativa do promotor, que destaca a força característica do seu plantel. Eu acho que o grande destaque da Fazenda Geni é a estrutura, né? Você precisa ter um gado, né, bem estruturado para aguentar, né, e principalmente na pecuária extensiva, né, enfim, montar, né, e etc. Então você tem que ter um gado com estrutura, costela, você tem que ter o gado com boca grande para ingestão. Mas se você não tiver a estrutura para comportar tudo isso, né, você não tem um gado longevo. Então a Geni vem com essa proposta de um gado longevo, um gado com estrutura, um gado que também tenha carcaça, que dê carne, mas que também corresponda à longevidade que a fazenda precisa. O que tem de melhor e mais moderno na raça Nelore está na seleção Geni. E o leilão tem muita genética que o mercado demanda, com acessibilidade para pecuaristas e criadores, novos ou tradicionais. O trabalho que a Fazenda Geni vem fazendo, melhoramento genético, é de muita valia, né? A gente repara animais bem avaliados pela NCP e com a beleza racial. Então um gado muito estruturado, né? Um gado de boa carcaça, né? de boa estrutura, aliado com beleza racial. E esse é o padrão que o nosso amigo Ângelos, né, trouxe junto para o gado da Geni. Então a gente vai ver um gado funcional, um gado de muita qualidade e um gado jovem, né, geração 2019. Então vocês podem esperar um leilão com muita qualidade, né, e esse ano a gente vai ter aí metade de reprodutores, né, e metade de novilhas precoces. Então, com certeza, a segunda edição do leilão da Fazenda Geni vem muito forte e você pode aguardar isso no dia 15 de agosto pelo canal do Boi. Muito bom. Depois do intervalo comercial, os preços da pecuária nesta sexta-feira. Até já. Mesmo com as perdas causadas pelas geadas, o valor bruto da produção agropecuária cresceu e está estimado em mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais para 2021. Mesmo os valores são atualizados mensalmente. Esses valores são atualizados e agora o Ministério descontos. Goiás e Mato Grosso do Sul, mesmo cenário de estabilidade nas 2 praças de Goiás e nas 3 de Mato Grosso do Sul. Agora, as praças do Mato Grosso, também sem alteração, cenário do 0 a 0, sem
alteração na capital e nas regiões apuradas pela Scott Consultoria. Região Nordeste também. Alagoas, as duas praças da Bahia e o oeste do Maranhão, também com valores à vista, com os descontos dos impostos mantidos nesta sexta-feira, praticamente a mesma situação da região norte do país, que, no entanto, teve apenas uma alteração no sul do Tocantins. A arroba subiu R$ 1 nesta sexta-feira para R$ 294,50. Sul do Tocantins, portanto, a única alteração para cima na região norte do país. Agora os indicadores de preços agropecuários, começando pelo milho. Milho BMF Bovespa, em Campinas, interior paulista, fechou hoje com quase 1% de alta. R$ 99,87 a saca de 60 quilos. No mês, ainda uma queda acumulada de 1,5%. Milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos ver como é que fechou o indicador da BBM em Sorriso, no Mato Grosso, R$ 80 a saca de 60 quilos, com queda hoje de 1,23%. Nos últimos 30 dias, alta acumulada perto de 12%. Agora a pecuária, começando pelo frango. Frango congelado em São Paulo, indicador CPEA Exalc, R$ 8,13 o quilo, hoje sem alteração no preço, sem alteração nesse indicador. Vamos agora para o suíno em Santa Catarina, também sem alteração hoje. Alta no mês acumulada está perto de 1,5%. O quilo do animal vivo em Santa Catarina, R$ 6,53. Indicador de boi gordo em São Paulo, hoje uma alta de quase 1%, mas ainda mantendo uma queda acumulada em agosto, queda abaixo de 1%. Arroba hoje, R$ 317. E o contrato futuro de boi gordo, negociado para outubro, teve hoje uma alta de 0,12%, arroba negociada nesse contrato a R$ 323,40. Temos também o indicador de bezerro, hoje uma alta de 0,3%, esse bezerro é indicador em Mato Grosso do Sul, R$ 2.872. No mês, uma alta acumulada de quase 1%. O Mais Pecuária vai terminar mais cedo, nós encerramos o programa agora, porque vem aí a sequência da Semana Genética Katayama. Ontem um sucesso grande com a venda de matrizes especiais, nós mostramos aqui o resultado, e hoje a venda de sêmen de raçadores, de touros da genética Katayama Pecuária, touros que estão em coleta, em central. Hoje à noite, portanto, o material genético estará à venda nesta Semana Genética Katayama. O Mais Pecuária volta na segunda-feira, às 10:45 no horário de Brasília. Eu volto antes, às 11:30, com o Canal do Boi News. Bons negócios, bom final de semana e até segunda.